A paz do Senhor, meus irmãos. O Salmo 122, verso 6, diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. O salmista aqui, que é Davi, então ele aqui, no Salmo 122, verso 6, ele pede para que nós oramos pela paz de Jerusalém. Esse salmo é um cântico de Davi e expressa o amor por Jerusalém como a cidade santa, centro de adoração e símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Ao orar pela paz de Jerusalém, o salmista convida todos os fiéis a buscarem o bem da cidade onde Deus manifestou a sua glória. Jerusalém representa tanto a cidade histórica como espiritualmente e o povo de Deus e o reino vindouro, conforme Apocalipse 21. Orar pela paz de Jerusalém é um chamado à intercessão pela reconciliação, justiça e cumprimento das promessas divinas. Em uma colina distante, havia um velho atalaia que todos os dias subia ao topo da torre para olhar uma cidade ao longe, envolta em muralhas douradas. Aquela cidade, chamada Salém, era símbolo de paz e da presença de Deus. O atalaia não morava nela, mas a amava profundamente. Certa vez, um viajante curioso perguntou: velho, por que olhas tanto? Velho, por que olhas todos os dias para essa cidade? Nunca foste até lá? O atalaia respondeu com os olhos marejados, porque ali está a esperança do meu povo. Cada manhã ergo minha oração aos seus chamados. Dá paz a Salém, ó Senhor, pois sei que, enquanto ela estiver em paz, haverá esperança para todos nós. Anos se passaram, o atalaia morreu, mas suas orações ecoaram, e um dia o próprio rei da cidade veio até os campos, onde ele vigiava, e disse aos moradores: aquele que amou minha cidade terá lugar nela para sempre. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Salmo 122, verso 6. Davi escreve este salmo com o coração voltado a Jerusalém, não apenas como uma cidade geográfica, mas como centro espiritual de Israel, símbolo da habitação de Deus. Ele convoca os fiéis a orar por sua paz. Em resposta a essa oração, há uma promessa prosperidade àquelas que a amam. Nos dias de hoje, podemos aplicar esse texto em várias esferas. Jerusalém física como cidade profética no plano de Deus. Jerusalém espiritual como a igreja, o corpo de Cristo. E Jerusalém celestial como o destino eterno dos salvos. Orar pela paz de Jerusalém é interceder pelo cumprimento do plano divino, pela unidade do povo de Deus e pela manifestação do reino de Cristo. E quem se envolve com isso, colhe bênçãos, inclusive prosperidade, em paz, comunhão e propósitos. Ore pela paz em Israel e pelo povo judeu. Ore pela paz na igreja e entre os irmãos. Ore pela vinda do reino eterno e viva como cidadão do céu. E o que significa amar Jerusalém hoje? Amar Jerusalém não é apenas um ato político ou histórico, mas espiritual. Jerusalém sempre foi alvo de guerras e disputas, porque ela representa a promessa, a presença e o futuro de Deus com seu povo. Quando oramos por sua paz, estamos nos posicionando com os planos de Deus.
Três dimensões de Jerusalém: histórica, capital de Israel, cidade de Davi e onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Espiritual, lugar da presença de Deus no Antigo Testamento e figura da igreja hoje. Profética, cenário da volta de Cristo, onde haverá restauração e reinado messiânico. Orar por Jerusalém é declarar: Senhor, cumpra-se o teu plano, estabelece tua paz. Amar Jerusalém é alinhar-se ao coração de Deus. Prosperar neste contexto é viver sob a bênção de quem participa da missão divina. Bom, meus irmãos, o salmista aqui, né, que é Davi, ele nos chama, não convida não, ele nos chama para orarmos para Jerusalém e sejamos prósperos os que amam. Então, quer dizer, se você realmente ama Jerusalém, Israel, ore por ela e sejais prósperos. Agora, o que está acontecendo hoje, infelizmente hoje, né, estamos aí numa guerra, Irã com Israel, tá certo? Então uma guerra aí, né, uma guerra santa. Essa guerra já vem já há muitos anos atrás, na época de Abraão. Ismael, né, primeiro filho de Abraão, com a escrava Agar, e depois veio Isaac. Isaac era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa. Aí Abraão expulsou Agar com seu filho Ismael. E a partir daquele momento ali, Ismael formou, né, uma tribo chamada Ismaelita, né, Ismaelita. E através de... E aí surgiu, né, essa briga aí entre os filhos aí de Jacó, de Abraão, né? Aí depois veio Jacó tornou Israel, o nome dele saiu de Jacó, Deus colocou o nome de Israel, porque ele lutou a noite toda contra um anjo. E daí surgiu as 12 tribos. Dessas 12 tribos, quando chegou na época dos reis, aí veio Davi, ou melhor, Saul primeiro, né? Depois veio Davi, depois veio Salomão, e Salomão veio seus filhos, e aí houve uma divisão aí, muito grande aí, né? Nas terras aí, e o povo foi mais uma vez escravizado, né? A escravidão aí por 70 anos. E daí então surgiu aí os judeus. Foi daí que surgiu os judeus. Então, de Noé até Abraão, aí teve um homem chamado Heber, que é descendente aí, que Abraão é descendente de Heber. Aí de Heber veio a palavra hebreus. Então aí surgiu os hebreus. Aí depois veio até Jacó. Deus mudou o nome para Israel. Aí veio os israelitas. E depois veio os judeus, né? E hoje aí tem o país chamado Israel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há uma guerra aí, pode estourar uma terceira guerra mundial. Então nós temos que orar, como diz o salmista, orar para Jerusalém. Então nós temos que orar para Israel. Orar muito. Se você realmente crê em Jesus, e Jesus é da tribo de Judá, então Jesus é judeu. Se você realmente crê, tem fé que Jesus morreu na cruz para te salvar, que é o único Salvador e o único mediador entre
nós e o Pai. Ele é o único mediador, não tem outro mediador, porque a Bíblia diz que não há outro mediador além de Jesus. Se você crê nisso aí, então você tem que orar para Jerusalém, orar para Israel. Agora, se você não acredita, aí vai ser o coração, né? Se você apoia aí o Irã, como tem muitos aí que apoiam o Irã, tem que ter muito cuidado, tá certo? Porque a Bíblia fala que nós temos que orar para Israel. Está em Salmos. O salmista aí, né? 122, verso 6. Seja na Bíblia católica ou seja na Bíblia evangélica. 122, verso 6. Ok? Então, meus irmãos, se você realmente crê em Jesus Cristo, seu único Salvador, o único Deus, o único mediador, ora para Israel. Fique na paz.